Sabe, para muita gente, só de ouvir a palavra apocalipse já vem na cabeça aquelas imagens de caos, medo, destruição. Mas e se o último livro da Bíblia não for sobre isso? E se, na verdade, ele for sobre uma esperança que nasce justamente no meio da crise? É isso que a gente vai ver. Vamos entender como uma das obras mais misteriosas da história é, no fundo, uma poderosa mensagem de vitória escrita no momento de dor extrema. E tudo começa aqui, com as palavras do próprio autor. Ele se apresenta e, olha só, ele não está num lugar confortável, não. Ele se apresenta como um prisioneiro. Onde ele está? Na ilha de Patmos. E o crime dele? Pregar o evangelho. Esse é o nosso ponto de partida. E aqui está a ideia central do que a gente vai conversar. Vamos conectar os pontos. Como que a perseguição brutal contra os primeiros cristãos e a visão incrível que João recebeu estão ligadas. Como o sofrimento acabou virando, digamos, o terreno fértil para uma mensagem de esperança tão forte. Para a gente entender o livro, primeiro a gente precisa entender o mundo em que ele foi escrito. Era uma época de muito medo, sabe? Uma época em que ter fé era algo testado a todo momento. Pensa só. Final do primeiro século, Império Romano no auge. O imperador da vez, Domiciano, exigia lealdade total. Ele chegou a se declarar um deus. Agora, para os cristãos, só existia um Senhor. Então, se recusar a adorar o imperador não era só uma questão de fé, era visto como traição. A punição? Exílio ou até mesmo a morte. É nesse clima de pressão total que o Apocalipse nasce. E aqui, olha, a gente precisa derrubar o maior mito sobre esse livro. A palavra grega apocalipsis não tem nada a ver com catástrofe. Significa revelação, tirar o véu. Ou seja, o livro não foi escrito para esconder a verdade em códigos, mas sim para revelar uma verdade muito maior para aquelas pessoas que estavam sofrendo. A verdade de que, apesar de todo o poder de Roma, Deus ainda estava no controle de tudo. Agora vamos para o cenário principal dessa história toda, a ilha de Patmos, o lugar onde o céu literalmente se abriu para um apóstolo já idoso e exilado. E assim, Patmos não era um paraíso, viu? Era uma ilha rochosa, isolada, basicamente uma prisão de segurança máxima a céu aberto para quem discordava do império. A história sugere que João, já velhinho, foi forçado a trabalhar nas minas da ilha. Imagina, um lugar de solidão, trabalho forçado e provavelmente muito desespero. O império fez de tudo para calar a voz de João, mandando ele para o lugar mais longe possível. Mas foi justamente lá, no meio da escuridão, que uma luz divina brilhou de um jeito que ninguém esperava. Em vez de se quebrar com o peso do exílio, João teve um encontro que se tornou o coração de toda a sua mensagem. Ele descobriu que não estava sozinho em Patmos. Ele mesmo descreve como tudo começou. E não foi um sonho comum, não. Foi uma experiência espiritual intensa que começou com uma voz tão poderosa que parecia uma trombeta. E o que ele viu em seguida, bom, mudaria tudo. A figura que João vê não é o carpinteiro da Galileia, mas sim o Cristo ressuscitado, glorificado. E cada detalhe aqui é um símbolo poderoso. Os cabelos brancos, sabedoria eterna. Os olhos de fogo, um julgamento que vê tudo. Os pés de bronze, força, estabilidade. A voz de muitas águas, autoridade máxima. E a espada, o poder da palavra de Deus. Agora, essa parte aqui é simplesmente genial. É uma crítica direta e poderosa ao Império Romano. Domiciano, o imperador, mandava fazer moedas com a imagem do filho dele segurando 7 estrelas. Era um símbolo de poder sobre o universo. E aí o que João vê na visão? Jesus segurando as 7 estrelas na mão direita, a mão do poder. A mensagem para os cristãos era clara. O verdadeiro poder cósmico não está com Roma, não. Está com Cristo. Para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa tentar pensar como os primeiros leitores. O livro usa uma linguagem cheia de símbolos que, para a gente hoje, pode parecer estranha, mas para eles fazia todo sentido. Eram imagens tiradas da cultura e das escrituras que eles já conheciam. Vamos começar com o número mais importante do livro todo, o 7. Na tradição judaico-cristã, 7 não é só um número, é o símbolo da perfeição, daquilo que é completo, que é divino. E esse número está por toda a parte no Apocalipse, mais de 50 vezes. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Essa repetição não é por acaso, né? Ela reforça a ideia de que tudo o que está acontecendo faz parte de um plano divino, um plano perfeito e completo, mesmo que aqui na Terra tudo pareça um caos. Outro símbolo muito forte é o do dragão. O próprio livro já explica quem ele é, sem deixar nenhuma dúvida. Ele conecta essa figura à serpente lá do Gênesis, o grande adversário.
Para os primeiros cristãos que leram isso, era fácil fazer a conexão. O Império Romano, que perseguia e exigia adoração, era a manifestação visível do poder desse dragão. O livro estava mostrando que a luta deles não era só contra um imperador, mas fazia parte de um conflito espiritual muito maior. Depois de revelar toda a natureza desse conflito, a visão de João chega ao seu ponto mais alto, a promessa final. É a resposta de Deus para todo o sofrimento de Patmos e do mundo. E este slide mostra isso de um jeito brilhante. Olha só o contraste. A realidade de João era uma ilha de pedra, um lugar horrível. A promessa de Deus, uma cidade de ouro puro. Ele vivia o exílio, mas a visão mostrava um novo céu e uma nova terra. A igreja enfrentava a morte, mas o futuro prometido era um lugar onde não existiria mais dor, nem choro, nem nada disso. Essa aqui era a promessa que sustentava os cristãos perseguidos. Não era uma fuga da realidade de forma alguma. Era a certeza de que o sofrimento deles não era o fim da linha. Tinha uma vitória gloriosa esperando por eles. Então, o ponto principal é este. O Apocalipse não foi escrito para assustar ninguém. Ele foi escrito para fortalecer. Era como um manual de sobrevivência espiritual, uma carta de encorajamento que dizia: aguentem firme. A dor de agora é passageira, mas a vitória de Deus é eterna. E é aqui que a gente vê o jeito incrível como Deus honrou João. O inimigo tentou silenciar o apóstolo, mas Deus fez o contrário. Transformou a prisão dele no palco da maior revelação. O exílio, que deveria ser o fim, se tornou uma oportunidade de edificar a igreja, não só daquela época, mas de toda a história. O sofrimento de João foi usado de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. E isso nos deixa com uma última reflexão. A história de João em Patmos nos mostra que mesmo nos lugares mais escuros, uma revelação pode acontecer. Uma mensagem que nasceu da dor de um homem numa ilha-prisão virou uma fonte de esperança que atravessa o tempo. E a pergunta que fica é: como pode essa esperança, forjada no fogo, continuar tão viva e relevante depois de quase 2000 anos?